Imagine um rio. Suas águas fluem sem esforço, encontrando seu caminho entre as pedras, moldando a paisagem sem precisar pensar sobre cada curva. Agora, imagine sua mente como esse rio. Mas, em vez de fluir, você a paralisa com perguntas, análises e dúvidas intermináveis. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, revelou que nossa obsessão pelo pensamento constante nos afasta da sabedoria mais profunda, a do inconsciente, onde residem as respostas que a razão sozinha nunca alcançará. E se eu disser que pensar demais é justamente o que está roubando sua clareza, sua criatividade e até sua paz? Você já notou como os melhores insights surgem quando você não está focando neles? No banho, em um passeio ou no limiar do sono, é quando a mente inconsciente, aquela que Jung chamava de o oceano invisível dentro de nós, traz à tona soluções brilhantes. Jung ensinou que o excesso de racionalidade nos aprisiona em uma cela de ego, ignorando a voz sábia dos símbolos, dos sonhos e do instinto. Este vídeo não é sobre parar de pensar, mas sobre reaprender a confiar nos processos naturais da sua psique, aqueles que operam nos bastidores da sua consciência. Por séculos, culturas ancestrais honraram o silêncio mental como portal para o divino. Jung descobriu que essa não ação da mente é a chave para acessar o self, nosso núcleo mais autêntico. Mas hoje, vivemos sob a tirania do overthinking, como se cada problema exigisse mais análise, mais controle, e não menos. O resultado? Ansiedade, estagnação e a sensação de estar sempre fora do lugar. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta resolver, mais se perde. Jung chamou esse movimento de circumambulação, o processo de rodear um problema até que ele se revele por dentro, não pela força do pensamento, mas pela paciência e receptividade. Este vídeo vai te guiar por um caminho inverso ao que a sociedade prega. Em vez de pensar mais, você aprenderá a acessar o ruído e permitir que as respostas certas emergem, como flores desabrochando no tempo exato. Porque a verdadeira sabedoria, como a natureza, não tem pressa. E não precisa de sua interferência constante. Prepare-se para uma jornada além da mente racional. Ao final, você não só entenderá por que pensar menos é a chave para viver mais plenamente, mas também dominará técnicas junguianas para acessar o saber invisível que já habita em você. Clique em play e descubra como a quietude pode ser a revolução que sua mente sempre precisou. Você já se pegou revivendo uma conversa passada, tentando prever cada possível futuro, ou travado em loops mentais que não levam a lugar nenhum? Jung chamava isso de identificação com o ego, quando acreditamos que somos apenas nossa mente consciente, ignorando o vasto território do inconsciente. Esse desequilíbrio gera ansiedade, porque o ego sozinho é limitado. Ele tenta controlar tudo, mas como um rei inseguro, só cria mais caos quando insiste em comandar cada detalhe. Jung comparava a psique humana a uma floresta. O ego é a clareira iluminada, enquanto o inconsciente são as sombras profundas, cheias de vida desconhecida. Quando ficamos presos na clareira, perdemos acesso aos instintos, intuições e sabedoria ancestral que moram nas partes mais escuras. O pensamento excessivo é como ficar gritando dentro dessa clareira, esperando que o eco traga respostas, quando a verdadeira solução está em ouvir o silêncio entre as árvores. E aqui está o problema. Nossa cultura celebra a hiperracionalidade. Vivemos como se tudo precisasse ser explicado, dominado, previsto. Mas Jung alertava que essa atitude nos afasta do self, nosso núcleo sagrado, onde razão e intuição se harmonizam. O excesso de análise é como tentar iluminar a floresta, inteira com uma lanterna. Você até vê alguns detalhes, mas perde a visão do todo. O primeiro passo para a liberdade? Reconhecer que o ego não é dono da verdade. Ele é um servo útil, mas um mestre tirano. Quando você para de alimentá-lo com pensamentos obsessivos,
algo mágico acontece. A mente inconsciente começa a se comunicar através de sonhos, sincronicidades e aqueles insights que surgem do nada. Você já sentiu isso? Jung descobriu que o inconsciente não é um depósito de lixo mental, mas um órgão de conhecimento autônomo. Ele age mesmo quando não estamos pensando. Aliás, especialmente quando não estamos pensando. Quantas vezes você resolveu um problema depois de uma noite de sono? Ou teve uma ideia brilhante no meio de um banho relaxante? Esses são momentos em que o ego recua e o inconsciente assume. O segredo está no conceito junguiano de função transcendente. Quando consciente e inconsciente se unem, criam uma nova perspectiva, superior à soma das partes. Mas isso só acontece quando damos espaço para o inconsciente trabalhar. Pense em um artista. Se ele ficar obcecado em controlar cada pincelada, a obra perde vida. A verdadeira criação vem quando ele permite que algo maior flua através dele. Aqui entra um dos gatilhos mais poderosos da psique, os arquétipos. Jung mostrou que existem padrões universais no inconsciente coletivo, como o sábio, o herói ou a sombra, que influenciam nossos pensamentos e comportamentos. Quando paramos de racionalizar excessivamente, esses arquétipos podem nos guiar intuitivamente, como bússolas internas. Mas como confiar em algo que não vemos? A resposta está na observação passiva. Jung recomendava técnicas como imaginação ativa, um diálogo com as imagens do inconsciente, ou simplesmente anotar sonhos. Você não precisa entender tudo, basta permitir que essas mensagens surjam. É como sintonizar um rádio. Se ficar mudando de estação freneticamente, nunca ouvirá a música. Civilizações antigas, de xamãs a filósofos gregos, praticavam o silêncio como forma de conexão com o divino. Jung via nisso um reflexo da jornada interior. Só escutamos o self quando calamos o ego. Mas hoje, estamos tão viciados em estímulos que até nosso lazer é barulhento. Podcasts, redes sociais, séries. Quando foi a última vez que você ficou em completo silêncio? Aqui, Jung se aproxima das tradições orientais. A meditação não é sobre não pensar, mas sobre observar os pensamentos sem se apegar. Quando você faz isso, algo surpreendente acontece. Os pensamentos perdem força. E no vácuo que resta, emergem conteúdos inconscientes profundos. É como deixar a água turva assentar para enxergar o fundo do lago. Uma técnica junguiana poderosa é o diálogo com a sombra. Reservar um tempo para confrontar pensamentos e emoções que você normalmente evita, porque o que você reprime não desaparece. Volta como ansiedade, projeções ou autocobrança. Jung dizia: até que o inconsciente seja tornado consciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. Experimente este desafio. Por 5 minutos ao dia, sente-se em silêncio e apenas assista seus pensamentos, como nuvens passando. Não julgue, não interaja. Com o tempo, você notará que há uma consciência por trás dos pensamentos, e ela é quem você realmente é. Jung cunhou o termo sincronicidade para descrever eventos sem relação causal, mas com significado profundo, como pensar em alguém e receber uma mensagem dela minutos depois. Esses momentos são mensagens do inconsciente coletivo, mostrando que há uma ordem invisível além da lógica. E adivinhe? Eles só são perceptíveis quando você para de pensar tanto. A sincronicidade age como uma bússola para quem está aberto. Por exemplo, você está indeciso sobre uma carreira e, de repente, esbarra em um livro, um podcast e um estranho comentando sobre o mesmo tema. O ego diria coincidência, mas Jung diria: o self está te guiando. Como cultivar essa percepção? Primeiro, abandone a ilusão de controle. Segundo, pratique atenção flutuante.
um estado relaxado onde você nota detalhes sem forçar interpretações. Pessoas criativas fazem isso naturalmente. Artistas, escritores e inventores frequentemente atribuem suas melhores ideias a um além. Um exercício prático. Por uma semana, anote coincidências que chamarem sua atenção. Não as analise, apenas registre. Ao final, você verá padrões e talvez uma mensagem clara, porque o inconsciente fala através de metáforas, símbolos e repetições. Jung não pregava o fim do pensamento, mas o equilíbrio entre razão e intuição. Imagine sua mente como um navio. O ego é o capitão, mas o inconsciente é o vento nas velas. Se o capitão ignorar o vento, o barco ficará parado, por mais que ele grite ordens. Comece com pequenos rituais, caminhadas sem objetivo. Deixe a mente divagar enquanto seu corpo se move. Diário de sonhos. Anote o que lembrar ao acordar, sem interpretações forçadas. Tempo criativo sem julgamento. Rabice, cante ou dance sem buscar resultado. Jung ensinou que a verdadeira transformação vem quando honramos o inconsciente como aliado, não como inimigo. Quando você para de sufocá-lo com pensamentos, ele te presenteia com clareza, criatividade e uma paz que a razão sozinha nunca oferecerá. Jung dizia que aquilo que você não enfrenta, você se torna. A sombra, parte do inconsciente que rejeitamos, é alimentada justamente pelo overthinking, que usamos como distração do essencial. Quantas vezes você revirou 1000 cenários mentais para evitar encarar um medo real? O pensamento excessivo. Aqui, vira auto-engano organizado. A ironia? Quanto mais você racionaliza para não lidar com a sombra, mais ela controla suas ações. Pense em alguém que julga os outros por algo que, no fundo, teme em si mesmo. Jung chamava isso de projeção, um mecanismo caro que drena a energia psíquica. O antídoto? Silêncio corajoso. Parar de pensar sobre e começar a sentir dentro. Um exercício transformador. Escreva: o que eu não quero admitir sobre mim. E deixe a mão fluir sem censura. Não leia imediatamente. Espere um dia. Você descobrirá que o inconsciente já sabia das respostas. O ego só as escondia sob camadas de análise. A sombra não é um monstro, mas uma mina de ouro. Criatividade, paixão e autenticidade estão lá, esperando integração. Como dizia Jung, não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. No tarô, o louco; na mitologia, o Loki. Jung revelou que o trickster, o arquétipo do trapaceiro, é essencial para romper a tirania do pensamento linear. Ele representa o caos criativo que dissolve certezas rígidas e abre espaço para o novo. E adivinhe, suas melhores ideias surgem quando esse arquétipo atua. Em momentos de absurdo, humor ou até crise. O trickster é o anti-ego. Ele ri de planos meticulosos e derruba torres de racionalidade. Por isso, culturas antigas honravam o palhaço, sagrado, aquele que, com gracejos, revelava verdades inconvenientes. Como aplicar isso? Permita-se brincar sem propósito. Desenhe caricaturas de seus problemas. Dance como se ninguém visse. Faça o oposto do lógico por um dia. Jung descobriu que pacientes muito rígidos melhoravam quando contatavam seu trickster interno. Um caso famoso. Uma cientista obcecada por precisão começou a pintar mandalas absurdas. E dessa desordem nasceu sua maior descoberta. Experimente. Quando estiver travado em overthinking, pergunte: o que o palhaço sagrado faria aqui? A resposta pode ser ilógica, mas trará um frescor que a razão jamais daria. Jung passou décadas estudando alquimia, mas não pela busca do ouro físico, e sim pelo processo de transformação psíquica. O alquimista, como o overthinker, começa com matéria bruta, pensamentos confusos.
mas em vez de tentar controlá-la, entrega-se ao processo. As 4 fases da alquimia, nigredo, albedo, citrinitas, rubedo, espelham a jornada psicológica. Nigredo, escuridão. O caos do pensamento excessivo. Reconheça, estou perdido na mente. Albedo, branqueamento. Silêncio, lavar as impurezas do ego com observação passiva. Citrinitas, amarelecimento. Surgimento da intuição. Insights dourados brotam do inconsciente. Rubedo, vermelhidão. Integração, razão e emoção, fundidas em sabedoria. Um ritual moderno. Escreva um problema em um papel e queime-o, seguramente, visualizando a mente se libertando. Depois, sente-se em silêncio e anote o que vier. Jung diria que o fogo simbólico destrói a ilusão de controle, permitindo o renascimento. A alquimia prova. O pensamento vira veneno quando retido, e ouro quando fluido. Sua mente já é o cadinho, basta confiar no processo. Carl Jung nos ensinou que a mente é como um céu noturno. Os pensamentos são estrelas brilhantes, mas a verdadeira sabedoria está no espaço escuro entre elas, aquele silêncio que tudo conecta. Hoje, você descobriu que pensar menos não é fraqueza, mas uma revolução íntima. Quando você para de gritar dentro da própria mente, ouve pela primeira vez a voz que sempre esteve lá, a do seu self, sussurrando a direção certa através de sonhos, sincronicidades e até dos absurdos do trickster. Lembre-se, você não é dono dos seus pensamentos, mas guardião deles. A alquimia da sua psique já está em movimento. Cada momento de silêncio, cada confronto com a sombra, cada riso diante do caos é um passo rumo ao rubedo, aquele estado raro onde você não precisa mais se esforçar para entender. Porque, já sabe, Jung chamava isso de individuação, o processo de se tornar quem você sempre foi por trás das máscaras do ego. Agora, feche os olhos por 3 segundos, eu espero, e respire fundo. Sinta! Essa pausa mínima já é um ato de rebeldia contra um mundo que exige pensamento constante. A partir de hoje, seu maior poder não estará no que você calcula, mas no que você ousa não controlar. Porque, como dizia Jung, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida. E você chamará isso de destino. E aqui está meu convite final. Compartilhe nos comentários uma palavra ou imagem que surgiu em sua mente nesses últimos segundos de silêncio. Não a analise, apenas confie. Essa é a primeira prática para quem quer viver com a leveza, de quem deixou o rio da psique fluir. E se este vídeo ressoou em algo profundo dentro de você, salve-o no playlists e marque aquela pessoa que precisa ouvir. Você não precisa pensar o tempo todo. O cérebro humano produz cerca de 70 mil pensamentos por dia, mas nenhum deles é tão vital quanto o que você não pensa. Inscreva-se para mergulharmos juntos nos próximos arquétipos, porque a jornada só começa aqui. Afinal, como Jung provou, quem olha para fora, sonha, quem olha para dentro, acorda. E você, já acordou para quantos dos seus sonhos?